Boa noite, mulher restaurada. Seja bem-vinda ao Devocional Plenitude. Estamos hoje nesse encontro diário. Mudamos agora, né? Era terça e quinta. O Senhor fez um movimento diferente, nos deu uma direção nova e nós estamos aqui para obedecer, né? E agora, todos os dias, nós estamos aqui sentando à mesa juntas para, nesse momento, né, estarmos partilhando, nos alimentando da palavra. Eu estou muito feliz pelo dia de hoje, porque foi um dia realmente separado pelo Senhor, aonde eu me vi ali como Maria aos pés de Jesus. Realmente é difícil isso, né? Quando a gente é mãe, é esposa, quando a gente tem o lar, né, a casa para cuidar, quando trabalha também, né, mulheres, eu sei que tem mulheres aqui que trabalham o dia todo fora de casa, né, tem uma rotina realmente bem corrida. Muitas vezes é difícil a gente conseguir dar conta de tudo, né? Hoje eu acordei e eu falei, hoje eu vou dar conta de algumas coisas, porque nós tivemos aí algumas mudanças nesse mês, começamos no finalzinho de julho para agosto, né? Deus nos fez um movimento com a nossa família, então nós nos mudamos, aí iniciamos uma nova fase, né? E essa fase de mudança, de arrumar as coisas, de colocar as coisas em ordem, ela realmente demanda um tempo. E os meninos também, eles acabam também, a gente tem, né, como mãe, um cuidado maior, né? Esse ministério da maternidade, né? Que é lindo, mas às vezes também é cansativo, né? E aí a gente tem que saber administrar o tempo para a gente não deixar de lado aquilo que o Senhor tem para nós. Então hoje eu acordei já com a minha lista de afazeres do dia, porque eu faço isso, eu tenho que fazer isso, senão não dou conta, né? Então anotei tudo que eu tinha para fazer ali. Só que pela manhã eu recebi uma ligação que foi assim muito importante. Eu posso dizer para você que foi resposta do Senhor para esse dia de hoje. E eu fiquei assim, sabe, feliz por saber que Deus mudou todos os meus planos, mas que havia ali um alimento que veio do céu. Sabe quando Deus ele prepara um banquete para você se alimentar que você não está esperando? Então, uma semana iniciando, né? E essa irmã me ligou e foi muito bom, foi uma conexão muito linda do céu, né? Como Deus se revelou, como Deus se manifestou através da vida dessa irmã. Nós tivemos uma manhã devocional, né? Numa ligação, né? De quase, né? 1 hora e pouca. E foi assim espetacular porque Jesus ele fez da nossa manhã um ambiente onde ninguém poderia fazer. Ninguém. Eu poderia colocar tudo em ordem na minha casa, organizar tudo que eu tinha para organizar. Mas o que Jesus proporcionou na minha manhã não tem como. Eu não trocaria isso por nenhuma fazer. E aí a gente começa a entender o porquê que Marta, ela realmente se achegou aos pés de Jesus, porque ela entendia o valor de se colocar aos pés de Jesus para ouvi-lo, para entender sobre o reino, sobre o seu reino, sobre os segredos mais íntimos do coração de Jesus. Eu fico imaginando Maria ali aos pés de Jesus, atentamente olhando, ouvindo e guardando cada ensinamento no coração dela e aquele sentimento, sabe, de que, nossa, que privilégio, que privilégio. E Jesus, ele não quer isso somente numa passagem registrada da Bíblia, não. Jesus, ele quer isso todos os dias com aquelas que estão disponíveis para ele. E estar disponível para ele, gente, é abrir mão de coisas que a gente, no dia a dia, é difícil abrir mão.
Até parece até às vezes assim, poxa, mas são coisas corriqueiras do dia a dia que a gente tem que fazer. Essas coisas, muitas vezes, Deus quer quebrar esse protocolo dessas coisas para se revelar a nós, se revelar a nossa pessoa, né? Então Deus, ele é um Deus assim que cuida de uma forma linda. Aí quando foi na parte da tarde, gente, Deus fez outro mover. Falei, agora pela manhã foi, de tarde agora eu vou conseguir dar conta das coisas. E esse foi outro mover. O Senhor também fez com que eu falasse com outra pessoa. E a gente também ficou num. Sabe quando Deus. Ele fala assim: ó, hoje vai ser o dia todo só para entender os meus mistérios. Não se preocupa com nada. Os meninos dormiram a tarde toda e o Senhor foi derramando uma unção através de uma ligação com propósito. Por isso que eu falo, precisamos andar com propósito. O tempo hoje, ele tem que ser com propósito. Nós não podemos mais gastar. Até nessa ligação, essa pessoa estava falando, né, que ela ia cancelar. Eu não tenho, gente, não sei o que passa, né? Na Netflix, eu só escuto falar de Netflix, mas eu não tenho, né? Eu não sei como que é, não sei como funciona. Mas ela estava me falando que ela vai cancelar na casa dela, porque ela está se distraindo muito, né? E ela precisa estar mais atenta à voz do Senhor. E eu falei, Deus está fazendo um movimento com as mulheres de renunciar a algumas coisas nesse tempo, né? E eu fiquei assim, meu Deus, né? Trazendo aí confirmação do que Deus tem falado conosco, né? Do devocional da pastora Michele. Então, é maravilhoso nós sabemos que o Senhor tem separado mulheres. E você é uma separada para isso. Não sei o que ele tem falado ao seu coraçãozinho, mas hoje eu quero reafirmar isso para você. Quero reafirmar que o Senhor, ele separou a sua vida para um propósito, né? E qual é o seu desafio? Qual é o seu maior desafio? Quem é o seu maior desafio? Hoje, o que eu quero falar para você é que a base do que realmente nos dá força para permanecermos no propósito do Senhor, tá? Porque nós não vamos permanecer no propósito do Senhor, naquilo que Ele tem para nós, somente porque nós somos chamadas e escolhidas. Não, muito pelo contrário. Existe um fundamento, né? E o fundamento é o amor. Cristo é o amor. Ele se fez, né, como um pecador, jamais foi, para que tivéssemos acesso a um amor que ninguém, humanamente falando, poderia nos dar. Ninguém poderia nos dar o amor que nós recebemos naquele ato, né? Naquele ato da crucificação. Ali, gente, eu vejo assim, ali não é que nós não tínhamos recebido esse amor, não. O amor de Deus sempre foi para com os seus, mas ali esse amor ele fica selado. Ninguém mais pode arrancar de nós o dom da vida eterna. É selado essa aliança. É selado essa oportunidade nos é dada ali naquele momento de ter vida eterna. Então esse amor, ele realmente sela. Ele sela esse propósito. E hoje conversando, né, com uma dessas irmãs, nós falávamos a respeito. Como que nós podemos nos dias de hoje suportar lutas, dificuldades, suportar um ao outro, suportar o outro, entender as falhas do outro, entender se olhando falho também, talvez até mais falho do que a gente olha para o outro e diz que ele é falho. Como que a gente pode fazer isso? Só o amor. No livro de 1 a Coríntios 13 vai falar que no versículo 1 do capítulo 13 vai falar: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse o amor, eu seria como o metal que soa ou como o sino que tine. Ainda que eu tivesse o dom da profecia,
conhecesse todos os mistérios, toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, de nada seria. Ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses e não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Essa palavra, ela vem para a nossa vida como um ensino. É um ensino, né? Paulo falando a respeito desse amor, né? De que podemos ter todos os dons, mas se nós não tivermos esse amor, de nada adianta. De nada adianta. Né? E o caminho mais excelente é o amor. O amor, nesse sentido aqui, né? É esse amor que nos dá o zelo pelos dons, o zelo pela vida do outro, o zelo pelo chamado. É esse amor. O amor realmente ele é o combustível para suportarmos uns aos outros. Sem amor nós não suportamos, sem amor nós não perdoamos, sem amor nós não abençoamos o outro, nós não conseguimos um bom relacionamento. Sem o amor nós não conseguimos nos colocar no lugar do outro, sem o amor nós não conseguimos sentir a dor do outro. O amor realmente é o combustível para a gente estar vivendo uma vida de acordo com aquilo que o Senhor Jesus nos chamou para viver. Ele fala assim: deixo-vos um novo mandamento. Um novo mandamento eu vos dou, que vocês amem uns aos outros como eu vos amei. Ele está falando de um amor, meu Deus, gente, o amor de Jesus é uma responsabilidade para nós hoje muito grande esse amor. E eu me peguei hoje, né, nessas horas que eu tive, que o Senhor me concedeu com essas irmãs, e que eu me peguei e eu falei: Deus, espera aí. Eu quero começar do zero esse amor. Primeiro esse amor por ti, essa chama pelo Senhor. Depois esse amor pela tua palavra, pela leitura da palavra, pelo entendimento que vem do teu Espírito Santo, pelo que eu estou lendo. Depois o amor pela prática da palavra, de saber colocar em prática esse manual que é um tesouro. Meu Deus, é um tesouro, um valor que a gente tem, que não há dinheiro que pague. E depois eu falei, e também aprender esse amor que me faz amar o outro, suportar o outro, desejar o bem do outro, desejar que o outro vá muito mais além do que eu estou, que o outro seja muito mais feliz na sua vida, me alegrar com as conquistas do outro, me alegrar com os degraus que o outro sobe, me alegrar, sabe, com as vitórias, mas também sentir ali a dor do outro a ponto de chorar, de perguntar a Deus o que eu posso fazer para ajudar, de estar sensível à necessidade dos que estão à minha volta. De fato, nós precisamos voltar a sermos cristãos genuínos no Senhor. E hoje eu falei do meu coração. Eu preciso voltar à essência de uma cristã autêntica no meu Pai. E eu comecei a conversar com essa irmã da parte da tarde. E ela começou a ser grandiosamente usada pelo Senhor para falar coisas que, nossa, eu queria somente que tivesse um gravador para ela falar tudo que ela falou. E eu pudesse colocar, né? Porque não foi ela, foi o Espírito Santo através dela, para que muitas pessoas pudessem ouvir. Porque o que ela falou são coisas que a igreja precisa ouvir, que Deus tem dado para algumas pessoas específicas essa visão.
Visão de coisas que são coisas simples, mas que Satanás tem usado para distrair o povo de Deus, para distrair as pessoas, para distrair a gente. Coisas pequenas. Posso dizer que são coisas até que a gente olha e fala assim, não tem problema, é normal. Sabe? Ela tem falado de coisas assim para trazer divisão no meio do povo de Deus. Sabe? Para a essência da igreja, que é acolher, que é levar Jesus para aquele que está sujo, para aquele que está enfermo, porque a palavra fala que Jesus fala, eu não vim para os sãos, eu vim para os que estão enfermos, para que eu cure-os. Então, nós precisamos ser uma igreja que olha para o outro, que caiu, que pecou, não com olhar de rejeição, sabe, com as pedras na mão para lançar. Eu estava ouvindo, não sei se foi ontem, ouvindo não, lendo um comentário. Eu achei bem assim, sabe, verdadeiro, que fala que sobre aquela passagem da mulher adúltera, né? Que Jesus fala: quem não tem pecado que atire a primeira pedra, e ninguém atirou. Todos iam, né, aos poucos iam saindo. Mas se nos dias de hoje, eu achei isso muito forte. Se Jesus viesse nos dias de hoje e falasse: quem não tem pecado que atire a primeira pedra, Jesus com certeza viria algumas pessoas atirando pedras. Nós não teríamos mais, de repente, o temor das pessoas daquele tempo. Talvez nós, mesmo ouvindo isso, ainda assim poderíamos atirar pedras. E esse atirar pedras, irmãs, muitas das vezes não é ter uma pedra na mão e jogar, não. É a nossa língua, é o nosso julgar, é o nosso apontar de dedo. Muitas vezes esse lançar pedras, esse jogar pedras, é quando a gente senta para falar, né, de pessoas que a gente nem conhece. É quando a gente, às vezes, nem fala nada, mas só por a gente sentar ali, a gente acaba, querendo ou não, compactuando com o que está sendo falado. E Deus tem falado comigo, eu quero você transparente. Transparente. Ser transparente é um desafio hoje, porque no dia de hoje você está, muitas das vezes, sorrindo para alguém que está sorrindo para você, mas quando a pessoa acaba de sair, ela está falando de você, ela está falando de mim. Ou às vezes nós somos essas pessoas que estamos sorrindo para pessoas, dando um bom dia alegre, mas depois a gente está falando. Vamos ser verdadeiros. Qual o problema? Vamos chegar e vamos ajudar a pessoa com aquele problema. Se nós formos 1% da igreja que ao invés de julgar, mostra o fato que precisa ser resolvido com amor, mostra o erro com amor. Porque Jesus, quando fala de apontar, é quando a gente aponta no sentido de julgamento, sabe? Dando uma palavra final. Mas Jesus fala que nós podemos sim ser canal na vida do outro, para abrir a visão do outro, para mostrar o caminho que leva à eternidade para o outro. Quando a gente se analisa antes, quando a gente começa a entender quem eu sou, antes de falar do outro, antes de julgar o outro, antes de apontar o outro, quem eu sou. Por isso que ele fala que antes de tirar, né, o cisco no olho do irmão, vamos ver a trave que está no meu olho? Por quê? Porque se eu estou tentando ajudar um irmão, mas eu não consegui ainda tirar de mim algumas coisas, eu não posso tentar ajudar o outro. E é verdade. Muitas vezes a gente olha, nossa, infinitos erros de várias pessoas, mas quando a gente olha para a gente não tem a capacidade de mudar um erro só, porque a gente não consegue sozinha. Se o Espírito Santo não for conosco, nada acontece. Se ele não estiver conosco, não há mudança, não há transformação, não há visão aberta. Nós não somos espirituais sem o Espírito Santo. É Ele que nos faz seres espirituais, porque a presença dele em nós abre a nossa visão, abre os nossos ouvidos, nos faz entender os propósitos do Senhor. Que às vezes, humanamente, a gente olha e nem acredita que é Deus, porque se não for o Espírito Santo, nós não conseguimos entender. A visão nossa é uma visão cega, mas a visão do Senhor em nós e sobre nós nos dá uma vida de luz. É por isso que ele fala, eu sou a luz do mundo, porque só Jesus pode nos dar verdadeiramente clareza de coisas que a gente humanamente não pode entender. Então, hoje, nesse devocional, eu peço ao Espírito Santo que nos ajude como igreja a ser um povo realmente autêntico, onde a noiva não se corrompa. Nós não vamos nos corromper, nos sujar, sabe? Que toda a divisão que tem acontecido, sabe? Essas brigas que têm ocorrido de denominações, de liderança, enfim, de pessoas que não conseguem abraçar o propósito do outro, que isso caia por terra em nome de Jesus,
Que a alegria do outro seja em ver o outro crescer, que a nossa alegria seja em ver o outro crescer. Talvez até desejarmos que ele cresça espiritualmente, ministerialmente, mais do que nós. Um líder, ele quer que o seu liderado cresça mais do que ele. Jesus falou: e vocês farão obras maiores do que eu. Porque ele não se apegava a um ministério, ele sabia quem ele era. Ele era Cristo, ele vinha glorificar o Pai. Em todo tempo ele dizia: bom é o meu Pai, bom é o meu Pai. Sem ele não faço as obras que eu faço. Em todo tempo ele honrava a Deus, o nome de Deus. Em nenhum momento ele quis honra para si, em nenhum momento ele se exaltou, em nenhum momento ele quis aparecer. Muito pelo contrário, ele silenciava nos momentos que ele podia falar. Ele não dava respostas na cruz quando todos perguntavam: agora salve-se a si mesmo. Se você é o Filho de Deus, salvou a todos e não pode se salvar, salvou a muitos e não pode se salvar. Desce da cruz e ele se manteve em silêncio. Ele não teve nenhuma resposta para dar, porque ele entendeu: eu não estou aqui para responder, eu estou aqui para cumprir propósito. Eu não estou aqui para impressionar, eu estou aqui para cumprir propósito. Eu não estou aqui para que as pessoas me vejam realmente como elas devem me ver. Eu estou aqui para cumprir propósito. E é isso que nós precisamos. Nós precisamos entender que Jesus tem que aparecer. Nós precisamos desaparecer. Como João Batista falou, diminuir a cada dia mais e mais para que ele cresça e apareça. Para que ele cresça e seja reconhecido. Para que pessoas se rendam, para que o nome do Senhor seja glorificado, para que nós possamos ser ponte, para que o nome de Jesus seja conhecido em lugares que ainda não são, por pessoas que ainda não o conhecem. Esse é o reino que o Pai deseja, que nós venhamos estar manifestando na terra. O reino de Deus é dos filhos que estão disponíveis para diminuir, para desaparecer, para ser pequeno, para que Cristo cresça, apareça, para que a glória seja do Senhor. E hoje você foi escolhida para que isso aconteça. Seja canal, seja resposta no reino do Senhor Jesus.